iniciando o capítulo 19. No capítulo anterior, o Rav Shneur Zalman nos explicou qual é a fonte e raiz da fé na nossa alma, que ela se encontra no poder de Chokhmah da alma, que é o poder mais elevado, chamado Chokhmah. Ali é a fonte e a raiz da nossa fé. E na realidade nós vimos como Chokhmah é algo suprarracional. É um poder da alma que está acima do intelecto. Ele é a fonte e origem das faculdades intelectuais, mas ele próprio está acima do intelecto. E por isso nele, nesse poder de Chokhmah, se reveste a luz divina infinita, uma vez que Deus é infinito e ilimitado e nenhum intelecto é capaz de contê-lo e comportá-lo. Por isso, onde se manifesta a luz divina, justamente no atributo de Chokhmah, que é suprarracional, que está acima da lógica e da razão. E nós vimos também que é desse poder de Chokhmah que emana não só a fé, mas também essa força extraordinária que o Yehudi possui de partir até para o sacrifício, ir até o martírio para santificar o nome de Deus, que isso é algo que não tem lógica, algo que não tem explicação, e mesmo se tratando de judeus irreverentes levianos que não eram observantes, como nós vimos no decorrer da história, que inúmeras vezes eles sacrificaram as próprias vidas para não renegar o judaísmo, para se manter alinhados e fiéis a Deus, a fé monoteísta. Agora ele vai nos explicar no capítulo 19 qual é o real motivo, qual a razão de fato que um Yehudi é capaz de sacrificar a sua própria vida para manter de forma assumida a sua fé em Deus único. Ele vai nos explicar que isso, uma vez que vem do poder de Chokhmah da nossa alma, que é onde se revela a luz infinita de Deus, onde se revela, onde se manifesta a luz infinita de Deus na nossa alma, no poder de Chokhmah. Por isso, também desse poder é derivado aquilo que nós chamamos de Ahavah Mesuteret, aquele amor inato, aquele amor intrínseco que todo Yehudi tem dentro de si por Deus. Como nós vimos que isso é uma herança ainda dos nossos patriarcas, esse amor oculto, amor que às vezes está dormente, ele não está evidente, ele não se manifesta, porém ele sempre está lá presente na alma do Yehudi. Então, uma vez que nós temos esse amor oculto na nossa alma divina, então disso vem essa tendência inata, essa tendência forte, intensa no Yehudi, isso está presente na sua alma divina, de querer se conectar com a essência de Deus, estar ligado, vinculado com Deus, ser absorvido pela divindade na sua fonte, na sua origem. Ou seja, ele sabe que mesmo que se sacrificar a sua vida, porém a sua alma com isso estará chegando à luz divina. E esse amor intenso, esse amor tão forte que é Ahavah Mesuteret, que nada é capaz de abalá-lo, isso é algo tão sólido, tão firme dentro de cada um de nós, dentro de cada Yehudi, que isso é algo que está acima da lógica, da razão e da explicação. Tudo que tem uma lógica, então também tem um limite, tem uma razão de ser, então vai até certo ponto, quando isso é baseado em fundamentos racionais, etc. Mas aqui, já que esse sentimento, essa fé, e junto com isso também esse amor a Deus, é algo suprarracional, é algo que está acima de lógica e do intelecto, então também o seu alcance é ilimitado. Por isso, no momento que, como houveram aqueles que tentaram separar um Yehudi da sua fé, desligá-lo de Deus, Deus não permita, Deus nos livre, então o Yehudi estava pronto de ir até o martírio para evitar isso. Então ele vai elaborar mais isso agora no capítulo 19, nos dizendo: o letosefet biur tzarich levaer heitev mashkatuv ner Hashem nishmat adam, a fim de elucidar mais a ideia do chamado amor dormente presente em nossa alma, precisamos antes esclarecer um versículo do rei Salomão no livro de Provérbios: a alma de Adão é a vela de Deus. Ou seja, aqui Adão se refere
ao povo de Israel, e ele nos fala que a alma de Adam presente dentro dos Yehudim é comparada com uma vela, é chamada a vela de Deus, Perush. O que significa essa analogia, essa comparação? Ele elabora nos dizendo, Israel akruim Adam, Nishmatam hi lemashal keor aner shemitnanea tamid lemala betivó. Isso significa que as almas de Israel, que são denominadas Adam, conforme consta no Talmud, podem ser comparadas à chama de uma vela. Qual o motivo dessa comparação? Que assim como a chama da vela, por natureza, sempre tremula e para cima. Você pode pegar uma vela e até colocá-la de cabeça para baixo, mas a sua chama sempre vai tender, sempre vai se voltar para cima. Qual o motivo disso? De acordo com os escritos antigos, de acordo com os tratados cabalísticos, Mipnei she'or ha'esh hafetz beteva leipared me'aptila ולהידבק בשורשו למעלה ביסוד האש הכללי שתחת גלגל הירח, כמו שכתוב בעץ חיים. Por que ocorre esse fenômeno? Por que sempre a chama da vela está tremulando para cima, está, mesmo que você segure a vela em posição reta ou de lado, coloque ela até de cabeça para baixo, mas sempre a sua chama vai se voltar para cima? Então ele nos diz, porque a chama é naturalmente inclinada a se separar do pavio. Na verdade, a chama está querendo se desprender do pavio que a prende aqui embaixo. Ela quer se desprender do pavio com que objetivo? Para se ligar à sua raiz no alto, no elemento primordial, fogo, que se encontra abaixo da órbita da Lua. Conforme consta em Etz Chaim, que são os escritos cabalísticos do Rab Chaim Vital, onde ele transcreve os ensinamentos do seu mestre, o Arizal, Rabbi Yitzhak Luria, que viveu há cerca de 500 anos atrás. Então ele nos fala que existe essa natureza na chama, a chama quer voltar a se reintegrar na sua fonte, e a sua fonte, que seria o elemento primordial, fogo, se encontra acima. Por isso a chama sempre tremula e sempre ela sempre está voltada para cima. E aqui acontece algo interessante e curioso. Ele nos diz, ve'af alpi ve'af she'al yedei zeh ikabe ve'lo yair klum lemata. Apesar de que se acontecesse isso, se a chama se desvincular, se desligar do pavio, então o que vai acontecer? A vela aqui embaixo, o que vai acontecer? A chama se desvinculou do pavio, se apagou, a vela se apagou. Para onde foi essa chama? Então, de acordo com o que ele nos diz aqui, na verdade essa chama não desapareceu, essa chama foi reabsorvida na sua fonte original, no elemento primordial fogo. Mas o que acontece aqui embaixo com a vela? A vela simplesmente se apaga, essa chama aqui embaixo se extinguiu. Então ele nos diz, apesar de que se apartasse do pavio e se unisse à sua fonte, a chama seria extinta aqui embaixo da vela e cessaria completamente de brilhar aqui embaixo. E mesmo no alto, e não só que aqui embaixo a chama desapareceria do pavio da vela, mas também acima na sua fonte, sendo ela reabsorvida ou reintegrada no elemento primordial fogo. Então o que acontece? Como se você imaginasse se uma pessoa pegou um palito de fósforo aceso e jogou numa labareda de fogo, numa grande fogueira. Depois você não pode, essa chama original do palito de fósforo, ela perde a sua individualidade, ela perde a sua identidade. Aquela pequena chama acaba sendo absorvida, mesclada, ela fica integrada à grande chama da labareda, aquela grande fogueira, e ela já deixa de ser uma chama à parte, uma chama particular, aquela chama do fósforo. Mais ainda, quando essa chama que estava acesa aqui é
integrada lá em cima, ou seja, não só que aqui em cima, não só que aqui embaixo na vela ela se extingue, mas mesmo lá em cima sendo reabsorvida e reintegrada na sua fonte raiz, lá também ela perde a sua identidade. Mesmo no alto, pois uma vez reabsorvida em sua fonte no elemento primordial fogo, a identidade da luz da chama se dissolveria em sua fonte. Apesar de tudo isso, ou seja, como se a gente dissesse, mesmo que a chama sabe que ela vai desaparecer, ela vai se desintegrar, ela vai perder a sua identidade, vai perder sua individualidade, entre aspas. Aqui ela vai se extinguir, o pavio vai se apagar, a vela vai estar apagada. Lá em cima, retornando à sua fonte, sendo reabsorvida, lá em cima também ela vai ficar integrada dentro da fonte primordial, que é o fogo, e vai perder também a sua identidade. Mesmo assim, afal piken bekach u chafetz betivó. Ainda assim, é isso que a chama naturalmente está inclinada a fazer. Que isso seria como esse auto-sacrifício, ou seja, ela vai se desintegrar, ela vai perder a sua identidade, vai perder a sua individualidade, mas é o que ela deseja, e isso se manifesta nesse movimento dela, nessa tendência dela de sempre estar voltada para cima. Então ele nos diz, essa é a analogia da chama em relação à alma. Quando o versículo nos diz, Ner Hashem Nishmat Adam, que a vela de Deus, a alma de Adão é a vela de Deus, e comparando particularmente Neshamot Israel, as almas de Israel, com uma chama. Então, o que quer nos transmitir essa analogia, esse exemplo? Nos explica o Tânia em seguida, Kach Nishmat Adam, וכן בחינת רוח ונפש, חפצה וחשקה בטבעה, להיפרד ולצאת מן הגוף ולהידבק בשורשה ומקורה בחינת חיי החיים ברוך הוא. Ele nos diz que esse mesmo fenômeno, essa mesma natureza ou inclinação ocorre com a alma em relação à nossa alma, da mesma forma a Neshama, que é o poder anímico mais elevado do indivíduo. A Neshama sempre tende a se elevar, ela quer se reintegrar à sua fonte e sua origem na divindade, e não só a Neshama, que é a parte mais elevada da nossa espiritualidade, mas também os níveis abaixo dela, bem como até os poderes anímicos mais baixos, que são chamados de Ruach e Nefesh. Mesmo esses poderes mais baixos, inferiores, eles também possuem essa natureza, eles também têm essa tendência, inclinação, ou seja, eles naturalmente desejam e almejam separar-se do corpo. Ou seja, eles sentem que estando aqui no corpo físico, no mundo terrestre, no habitat material, materialista, eles estão com isso apartados de espiritualidade, eles estão mais distantes da divindade. Por isso, o desejo da alma divina em todos os seus níveis, Nefesh, Ruach, Neshama, é separar-se do corpo e sair dele. Com que objetivo? A fim de se ligarem à raiz e fonte da alma em Deus, que Ele é o doador de vida, bendito seja Ele. Ou seja, eles desejam, todos esses poderes da alma desejam se reintegrar na sua fonte, na sua origem, que é a essência divina. Por mais que nesse momento, se isso acontecesse, o que queria ocorrer? Agam shetie ain vaefes vetitbatel sham bemetziut legamrei velo ishaer mimena meuma mimahuta veatzmuta rishon. Ele nos diz, apesar de que se deixassem o corpo, esses aspectos da nossa espiritualidade, e fossem reabsorvidos em sua fonte, que é a essência divina, então os poderes da alma, eles se tornariam nulidade e vazio. Eles iriam se anular por completo, reabsorvidos na fonte, reintegrados na essência divina, eles perderiam totalmente a sua identidade, não é? A individualidade daquela alma desapareceria, eles se tornariam completamente anulados, na prática, nulidade e vazio diante
da fonte e origem diante da essência de Deus, e a alma ali perderia completamente sua identidade e nada restaria de seu caráter e substância originais, assim que ela fosse absorvida em sua fonte. Ou seja, porque diante de Deus elas estariam anuladas totalmente, por completo. Então isso aqui parece algo até paradoxal, porque nós estamos acostumados a pensar e raciocinar, apesar que esse raciocínio vem mais da nossa alma animal. Existe o conceito de instinto de sobrevivência, a vontade de viver, uma pessoa não quer, existe até o lado egoísta, egocêntrico que todos nós temos em certa medida. Então a pessoa tem um instinto de autopreservação, e aqui nós vemos exatamente o contrário e o oposto. E exatamente isso é a natureza normal da alma divina, porque a alma divina é pura espiritualidade e, portanto, aqui ela se sente enclausurada nesse campo físico, material, e isso desperta nela uma sede de espiritualidade, uma vontade de retornar a Deus, de se reintegrar na essência divina, por mais que com isso ela vai desaparecer, ela vai deixar de existir, ela vai perder a sua identidade, vai perder toda a sua individualidade. Mas mesmo assim, apesar de tudo isso, é o que ela quer, é o que ela deseja, é o que ela anseia, a alma divina. Ainda assim, sair do corpo em direção à sua fonte, a essência de Deus, é sua vontade da alma divina e desejo natural. Esse é o desejo natural dela. Essa natureza, isso, ou seja, ela tem essa tendência, essa inclinação de forma espontânea e natural. A alma, ela deseja se livrar do campo físico e material para se ligar à sua fonte. Seria como a lei da gravidade, mas no contrário, no oposto. A lei da gravidade, tudo, não é? Se uma coisa está, você joga para cima, ela vai cair, vai voltar para baixo. Aqui seria o oposto, o contrário. A alma foi direcionada aqui para o plano inferior, terrestre, mundano, para o campo físico e material, mas ela sente uma atração, um magnetismo que atrai, e de forma natural, quase impelindo ela quer voltar para cima, se reintegrar na divindade, na essência divina. E essa característica da alma, isso que ele vai nos dizer depois, onde ela está concentrada no poder de Chokhmah. Isso que ele está elaborando nesse capítulo. Então ele nos diz, assim como o fogo quer, a chama quer se separar do pavio, etc., para se ligar à sua fonte e origem, da mesma forma, existe essa vontade na nossa alma espiritual, na nossa alma divina. E essa vontade é uma vontade totalmente altruísta. Ou seja, não é que a alma deseja se elevar até a divindade porque isso vai engrandecê-la, porque isso vai enaltecê-la, porque isso vai fortalecê-la. Não, muito pelo contrário, isso vai fazer a sua existência desaparecer, ser anulada. Então isso que se diz que essa é uma vontade altruísta da alma divina, não é que através disso ela vai conseguir ou conquistar algo para si, muito pelo contrário, não vai sobrar nada dela, da sua individualidade, da sua essência original. Portanto, essa é uma vontade que contraria a lógica, a razão, que pela razão, pelo intelecto, isso não faz sentido. Então, como a gente caracteriza e define essa vontade? Ele falou que é uma vontade natural, como se fosse uma lei da natureza, como se fosse a lei da gravidade, só que aqui, ao contrário, o oposto. Mas o que significa essa natureza? Ele nos explica melhor, se aprofunda nisso e nos diz: "Veteva zeu shem hamushal lechol davar she'eino bibchinat tam vadat." O termo natureza, empregado aqui quando a gente fala que essa é a natureza da alma divina, sentir essa atração para cima, querer retornar à sua fonte e origem, mesmo que isso faça ela desaparecer, mesmo que isso faça ela se desintegrar, se anular por completo. Ele nos diz que o termo natureza, entre aspas, empregado aqui para descrever essa tendência da chama e da alma, não tem sentido literal. Por que ele utiliza o termo natureza? Somente porque isso refere-se a tudo que não é produto de raciocínio e lógica. Então ele nos fala, Vegam kan הכוונה שרצון וחפץ זה בנפש אינו בבחינת טעם ודעת ושכל מושג ומובן,
אלא למעלה מהדעת ושכל המושג והמובן, והיא בחינת חוכמה שבנפש שבה אור אינסוף ברוך הוא. Aqui também chamar de natureza essa vontade e desejo da alma indica o quê? Que se trata que a vontade e o desejo da alma não são produto de raciocínio e lógica, de uma fundamentação racional, apreensível e inteligível. Não é algo que foi captado na lógica, que foi elaborado no intelecto, se chegou a uma conclusão racional que assim deve ser. Não. Pelo contrário, mas transcendem a lógica e qualquer fundamentação racional, apreensível e inteligível. Isso é algo totalmente transcendental à lógica, suprarracional. Ele nos diz, como vimos no capítulo 18 anteriormente, que a raiz da intuição e fé suprarracionais da alma, onde se encontra esse conceito, essa força, esse poder transcendental, suprarracional na nossa alma, é no componente Chokhmah, no qual se encontra a abençoada luz infinita de Deus. E exatamente por não ser racional e lógico, porque Deus não cabe na nossa lógica, Deus não é captado através do raciocínio, todo o intelecto, por mais brilhante e genial que seja, sempre é limitado. Deus é infinito e limitado, por isso ele não é captado através do intelecto. Portanto, onde Deus se manifesta, não no intelecto, e sim na fé, no suprarracional, e onde se encontra essa fé suprarracional enraizada nas nossas almas divinas, ele nos diz no componente Chokhmah. É lá que se encontra essa fé, porque é lá que paira também a luz divina infinita. E essa luz divina infinita, ela que dá essa força, energia e também essa ânsia e vontade para a nossa alma espiritualidade de se desprender do físico e do material e querer se reenquadrar, se reintegrar dentro da divindade. Isso é algo derivado, não é que a pessoa refletiu, a alma pensou, meditou, contemplou, viu e por isso sente essa atração. Não, isso é aquele amor intrínseco que nós falamos que existe presente dentro da alma, que é algo muito intenso. Ele pode às vezes estar dormente, pode estar às vezes oculto, mas ele é fortíssimo e muito intenso. Então essa vontade que a alma tem de ligar-se a Deus, na realidade, isso ocorre por um certo magnetismo, ou seja, existe uma atração da sua fonte e origem, não é? Como algo de cima, espiritual, fazendo a alma querer se reintegrar, querer voltar e retornar. Ela sente essa atração. Ou seja, não é algo que ela meditou, refletiu, chegou à conclusão que assim deve ser. Não, ela se sente como sugada, atraída pela sua fonte, pela sua origem. E baseado no que nós expomos até agora, quem se recorda aquilo que nós perguntamos no capítulo anterior, nós podemos explicar de imediato 3 questões que foram lançadas a respeito desse amor oculto, desse amor dormente,